Ministério do Turismo apresenta Pra querer, pra aprender, Amazônia das Palavras. Acompanhe agora Diário de Bordo da Expedição Amazônia das Palavras. Patrocínio Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural Acapulco Filmes, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Fundação Rede Amazônica. Classificação livre. O barco que nós vemos no Amazônia das Palavras, ele não é o que nós vemos, ele é muito maior. Profissionais de todos os segmentos, a gente vê diariamente a competência de cada um. Da cozinha ao nosso PhD, é fantástico. As informações, o conhecimento que anda naquele barco não caberia num barco daquele tamanho, por isso esse barco é muito maior. É uma Arca de Noé, assim, ao contrário, né? A Arca de Noé, a história é que a humanidade, os animais, etc., tudo iam morrer, então foram escolhidas espécies. Essa é uma Arca de Noé que chega às pessoas, propaga muito mais informações, conhecimento. Então é muito louco essa proliferação de ideias, de informações. Bira Lourenço nasceu em Porto Velho e é percussionista. Tem formação em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seus estudos e práticas, ele trabalha com instrumentos desfuncionalizados, como o barro, a água, instrumentos musicais e também instrumentos do nosso cotidiano. O Bira faz um trabalho que a gente não conhece outro no Brasil. Bom dia! Ele consegue compreender os sons do cotidiano e os nossos sons na Amazônia, dos rios, da chuva, que são característicos da região. A partir desse projeto surgiu a ideia da gente trazê-lo para criar histórias a partir desses sons cotidianos. Ele tem feito a união entre a literatura do conto escrito com os sons. Tem dado um resultado muitíssimo interessante. Eu sou da época do seguinte, do não... onde percussionista era um cara que não tinha aprendido a tocar nenhum instrumento, né? Então é tipo, o goleiro era o cara que não sabia jogar futebol. E aí o Gamarra contou uma história bem interessante, né? Que ele era o goleiro do time, era o segundo goleiro e não saía do banco. Então eu sou bem parecido nessa situação do esporte, que a gente sempre busca, primeiramente, essa questão do esporte. Não deu muito certo. E essa brincadeira com música foi dando certo. E eu não me senti um músico. Tá. E aí comecei a tocar muito. Aí houve um marco na minha vida, que foi trabalhar no ensino especial. Eu trabalhei 12 anos no ensino especial. E aí eu dizia assim, cara, era uma dificuldade muito grande para trabalhar, digamos, a digitação normal de um instrumento de percussão. Então, assim, de 40 pessoas, se achava 2, né? Isso está horrível. Eu estou excluindo, eu tenho que achar um jeito de colocar o maior número possível. E aí eu já tinha umas leituras malucas de Murray Schafer, que é o cara que criou essa coisa da paisagem sonora, de se trabalhar, de se estudar isso. Aí eu vi um momento, uma oportunidade de trabalhar isso. Então, algo considerado não música para não músicos, né? Então, eu fui trabalhando essa coisa dos sons e sensações. A gente vai fazer uma floresta animada. Que tipo de sons teria uma floresta animada? Uma floresta com um temporal. Ou surgiu um bicho muito feroz e assustou.
trabalhando essas sensações e buscando através dos timbres isso. Com isso, eu consegui trabalhar com quase a escola toda, porque tinha aqueles que realmente não queriam, o gosto você não vai, né, forçar. Então, foram 12 anos muito interessantes, principalmente para mim. Aprendi muito. Comecei a trabalhar não música com não músicos, e a gente fez muita coisa interessante. Partindo daí, eu fui fazer um curso, uma licenciatura em música. E aí eu vi o seguinte, que muitas leituras obrigatórias eu já tinha feito. Ao pesquisar essa, digamos, não música, esse ruído, esses barulhos, inserir na música. Como é que você leva essa experiência sua para o Amazônia das Palavras? Porque, assim, eu me lembro que, às vezes, eu ficava circulando entre uma oficina e outra e tudo, e eu me lembro muito dos estudantes com você, a grande parte eram adolescentes, e isso sempre me chamou muita atenção, e os adolescentes geralmente são mais agitados, mais barulhentos, mais, né? E eu fiquei observando, eles se divertiam, aquilo para eles era uma festa, né? Eles se descobrirem produtores dos sons que eles já faziam, mas de dar uma narrativa àquele som que eles já produziam, já escutavam, enfim. Eu acho que o grande lance é esse, né? A minha trajetória, essas experiências de teatro no ensino especial, com apenados e etc., isso tudo foi me mostrando caminhos que, posteriormente, eu fui fundamentando isso. Foi meio que fazendo, descobrindo, e depois eu fui descobrir a fundamentação, né? E aí, Schaeff tem uma coisa, Murray Schaeff tem uma coisa bem interessante, que ele diz trabalhar o máximo possível as potencialidades dos alunos, fazer com que eles descubram e etc. Aí, você apresentar os sons do ambiente, as paisagens sonoras do mundo e colocar como esse sendo uma grande música, né? E que você interfere diretamente nela. Você, a despertar o seu senso crítico, por exemplo, se uma paisagem sonora é muito barulhenta, com buzinas, com tudo, você tem essa curiosidade. Analisar o que é uma paisagem sonora interessante e o que é que o próprio homem, de certa forma, destruiu. E achar também um ponto de ligação com o maior número possível dos segmentos artísticos. Descobrir esses pontos e trabalhar junto. Então, o lance do Amazônia das Palavras foi fantástico porque ele me colocou justamente nessa prática da dramaturgia, da palavra, né? E muita coisa da oralidade, né? Como o Antônio Cândido, o meio oral para a rádio e tudo, então a gente busca isso. Por exemplo, eu acho que por essa vivência minha, termina, eu contando histórias verídicas minhas, termina trazendo essa juventude que, de certa forma, tem uma defesa, né? Só um exemplo. Existe esse instrumento que o nome não é rasga-mortalha, mas, ó, ele lembra o som de um rasga-mortalha. Na nossa região, isso é muito comum. Uhum. Traz a questão da história, a rasga-mortalha. Fatalmente, você ouviu que é uma rasga-mortalha, para quem não sabe, é uma coruja, uma espécie de coruja, que ela emite um som, né, que parece rasgar uma mortalha, uma veste de corpo, né, que faziam antigamente. E aí tem a história o seguinte, que cada vez se ela passa em cima de uma casa e rasga, vai morrer alguém da família. Mas aí tem o seguinte, ela volta, tic, 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 ela tem esse rasgar e o costurou. Mas isso, por exemplo, eu ouvia isso, minha mãe conversando nas rodas de conversa sem energia elétrica, era uma vela ou uma lamparina, e aí tinha toda essa história. Então tinha a sensação, o medo, aquela coisa toda. Então esses fatos, essas histórias, eu cutucava com os alunos. Primeiro me conte como é o som de onde você mora. Partindo desse som, a gente descobria que quem morava perto do outro ou num bairro distante e tal. E
as histórias, essas coisas, esse som, a dramaturgia do som. Então, esse envolvimento. E quando eles viram que essa coisa tão subestimada, tão simples, tão tola, né? tão banal, tão corriqueira... Tão cotidiana, né? Pois é. Então, a gente começava a fazer música. E é interessante que eu descobri o seguinte, eles só começam a se conscientizar de que estão produzindo música porque tem uma pulsação rítmica, né? Uma pulsação rítmica, tá? Depois que eles entendem isso, e eles riam muito, né? Quando eles se envolviam, né? Eles riam. Nossa, era muito interessante. Aquele momento de defesa, de conhecimento, depois de ver que estava dando certo, depois eles abstraem. Aí eles conseguem fazer algo tipo, eu pegar muitos poemas, e aí, tipo, alguém interpreta aí, que sensação? E aí vamos distribuir que sensação é essa, que depende muito da interpretação de cada um. Né? Consegue alterar, de repente, até o que o autor quis dizer, dependendo da interpretação, você tem, né, uma outra conotação, uma outra sensação. Né? E aí a gente já trabalhava os sons nesse sentido. Então, assim, a Amazônia da Palavra foi fantástico, porque eu trabalhei justamente isso. Pra querer, pra aprender. Amazônia das Palavras.